Visão de vocês, o que dá para fazer para a gente começar a discutir essa questão das drogas, a mostrar para a sociedade que realmente não faz sentido uma guerra às drogas em que pessoas de uma determinada camada social, de uma determinada cor da pele, sofram mais do que outras, porque existe esse proibicionismo, essa guerra que, se você parar 5 minutos para pensar, não faz sentido. Parece que é uma guerra que se retroalimenta. Parece que alguém tá ganhando com isso, porque é um negócio que não faz sentido. De novo, se você parar 5 minutos para pensar na proibição das drogas, do que significa. No poder legislativo, tem ladrão no judiciário, tem ladrão no executivo. Tem empresário que rouba, que sonega imposto, que bota dinheiro para fora. Cartola de futebol, até o jogador tá fazendo isso. Então a gente vive nisso há muitos anos. Todo mundo sabe disso. É muito difícil falar com um garoto pobre, preto, que vive na periferia, que ele tem que ser honesto, diante desse exemplo. Por que eu falo isso? Porque você falou que assim, ele se inspira em quem está mais perto. Agora, o exemplo do Brasil, se a gente for ver do modo geral, é muito maior do que está perto. Tem muito ladrão no Brasil todo. Fica difícil você falar com uma criança sem pai, que passa fome e tal, que ele tem que ser honesto, que ele não pode roubar. Eu chego a dizer que eu nem considero eles desonestos, né? Dentro da realidade das armas que eles têm para lutar, do que eles aprenderam como meio de sobrevivência, eles são honestos. Eu tenho certeza que com os parceiros deles eles são honestos, com a família deles eles são honestos, com os manos que tá preso eles são honestos, tá ligado? Eles são honestos com quem é honesto com eles, entendeu? Onde está a honestidade são valores, né? Quando você fala que um assaltante de banca é desonesto, você tem que olhar para a sociedade, se a nossa sociedade é honesta. A nossa sociedade eu costumo falar para os manos, quando a gente está conversando, que a nossa sociedade é criminosa, é omissa. Ela é cega quando quer, surda quando quer. Omissão é crime, né? Então, acho que se você for categoria de criminosos, entendeu? Tá todo mundo na mesma, na igual. Mas a saída não seria lei para todo mundo? Mas a lei não é para todo mundo. A lei não é para todo mundo. E nunca vai ser para todo mundo. Como que a gente hoje, mundo afora, tem exemplos baratos de políticas liberais, no sentido de liberar a droga, fazer a população entender como se utilizar corretamente dessas drogas, né? A redução de danos. A Holanda faz isso muito bem, fazer propagandas, emitir comunicados de como utilizar drogas, por que você não deveria utilizar da droga, enfim. Educar realmente a sociedade, né? O grupo social no qual estamos inseridos e que pessoas historicamente, desde o começo, desde quando o ser humano era tribal, se utiliza de substâncias psicotrópicas. Isso é uma realidade para qualquer um que estude história, que tente entender mais de onde viemos, né? Por que o ser humano é assim? Por que o ser humano bebe álcool? Álcool é droga. Álcool mexe com a sua percepção da realidade. Eu não bebo, não. E por que o senhor tá calambeando assim? Não, mas é o seguinte, O senhor não bebe, não? Faz um quadro aí assim, ó. Não dá conta não. Eu acredito que o que a gente precisa fazer passa por várias camadas. Eu, que não sou uma pessoa graduada em nada, ainda não tenho nenhum respeito social dentro da cadeia e capitalista, eu acredito que o meu papel está na mudança de comportamento e de estigma. Então, muito do que se vota popularmente ou do que se vota dentro das câmaras e de todas as coisas judiciais ali, legislativas, tem, querendo ou não, uma grande influência da opinião da cultura de massa. É uma opinião, é um estigma que sim, pessoas no poder querem que a gente tenha? Sim, mas muitas pessoas concordam. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala a frase não faz sentido a proibição das drogas, qualquer pessoa que tenha pouco conhecimento vai ouvir isso e vai falar, não, mas óbvio que faz sentido, porque isso é na busca do bem. Não é? Isso seria na busca da preocupação com as pessoas. E aí eu acredito que quando a gente consegue a longo prazo trazer como informação, como conhecimento que saia da linha de privilégio, né, da bolha de cada um e mostra, olha, existem muitas questões relativas à proibição dessas substâncias. Essas substâncias em si, cientificamente, não é por conta da composição delas e nem por conta da reação delas que elas são proibidas, é por conta de todo o ordenamento social. Então eu acredito que políticas de drogas inclusivas e que tenham principalmente essa questão da redução de danos como principal foco é o que a gente precisa para que esse debate se desenrole. Mas é óbvio que o mundo não é a utopia de Kia. Então existem muitas outras coisas, como o entendimento de a quem interessa toda essa guerra retroativa. Entender o que são as milícias, aqui no caso do Brasil, né? Quem são as pessoas, como os Osmar Terra da vida, quem são os governantes, as pessoas influentes
movimentos que tentam retroceder essa luta, essa causa, e com que fundamentos eles estão fazendo isso? Porque, querendo ou não adianta só a gente tentar trazer o movimento para o conhecimento, para sair da ignorância, se tem várias outras pessoas promovendo, né? Não só a ignorância, mas promovendo um caos com intenção de caos. Querem descriminalizar as drogas no Brasil. E essa história de descriminalizar as drogas está tomando conta, o debate está tomando conta da televisão, das redes sociais, dos programas de televisão, do Congresso Nacional. Temos até ex-presidente da República falando que é para descriminalizar as drogas no Brasil. Ele fala da maconha, mas é muito fácil para ele estar morando num apartamento cercado de segurança, porque ele tem garantia de segurança até o dia que vai morrer, carro blindado, mas quem está na rua somos nós. Quem está andando na rua somos nós sem segurança. Aí eles falam de liberar as drogas. Só fala em liberar as drogas, irmão, quem nunca teve um dependente químico em casa. Só fala em liberar as drogas quem nunca teve um alcoólatra dentro de casa. Quem cuida dos excluídos nessa nação é a igreja evangélica. Nós trabalhamos com dependentes químicos. Nós sabemos o sofrimento de uma família com dependente químico. Aí vem os ilustres, especialistas, juristas, filósofos, morando em apartamentos confortáveis, dizendo: vamos liberar as drogas no Brasil para acabar com o crime. Mentira! Vamos ter políticas públicas de segurança séria. Aí a gente acaba com o crime. Ah, doutora, mas a Holanda legalizou. Olha o tamanho da Holanda e olha o tamanho do Brasil. Que é o que eu entendo sobre a milícia, por exemplo, né? Porque são pessoas que se formaram, muitas das vezes policiais, pessoas que estão dentro da guerra, dentro do processo de que ganha dinheiro com essa guerra e que estão dentro ali do movimento que também se camufla por trás dessa guerra. E aí quando as pessoas imaginam a guerra às drogas, o tudo de mal que ela traz, as pessoas imaginam só os bandidos, os traficantes, que se entendem como bandidos e traficantes. Elas não imaginam toda uma rede de policiais, de governantes que estão envolvidos por trás disso para que essa máquina continue funcionando. Então, eu acredito que sim, a gente tem que fazer o ativismo, a redução de danos, a política de drogas, isso tem que se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, nós temos que buscar justiça pelo ponto de vista onde a justiça não funciona, que, infelizmente, é dentro do próprio sistema sujo, né? Eu concordo 100% com tudo que a Kia trouxe agora. Eu acho que a mudança de opinião pública é uma coisa muito complexa de se fazer e realmente é difícil você conseguir fazer isso em alguns poucos anos. Então, a gente vem já de uma lavagem cerebral de décadas em relação a esse tema. A proibição, historicamente, o proibicionismo, ele é proporcionalmente muito recente. Então, se a gente pensar na história da humanidade, o proibicionismo... Não tem nem 100 anos, né? Ele existe por menos de 100 anos, então ele é muito recente, mas a nossa geração e a geração anterior à nossa já nasceram num contexto proibicionista, então parece que sempre foi assim. E é muito difícil você mudar essa opinião pública de algo que já está muito enraizado na sociedade. E aí a gente estava conversando sobre os Estados Unidos e vários estados se movimentando nessa discussão, ao mesmo tempo que eu acho fundamental e interessante que isso esteja acontecendo, vale reconhecer também que os Estados Unidos têm quase que um dever moral como país de liderar essa discussão, porque foi o país que liderou o movimento proibicionista em grande parte a nível global, por conta dos seus próprios interesses, dos interesses de uma agenda xenófoba, racista, de exclusão de classe. Eram os interesses da época que hoje influenciaram grande parte das políticas públicas em temas de drogas no mundo inteiro. Então, sim, eu acho que como que a gente reverte esse cenário? Claro que a ciência tem um papel fundamental, a gente precisa cada vez mais mostrar que a ciência está do meu lado e que essas substâncias têm valor real para a sociedade, seja para a saúde, seja para bem-estar, qualidade de vida. Então a ciência precisa nos ajudar a isso, a ciência precisa ter uma comunicação democrática para que essa informação chegue até a população e não a uma pequena bolha. Então como que a gente faz essa tradução também? A Kia falou, como que a gente reconhece esse movimento contrário, o que essa pauta está dizendo, como que eles estão se defendendo, para que a gente consiga nos munir de argumentos embasados pela ciência, embasados por dados, que comecem aos poucos a mudar a opinião pública. Mas reconhecendo aqui que demora, é uma maratona, de fato não é um sprint, então não vão ser meia dúzia de artigos acadêmicos ou um documentário bem feito que vai mudar essa situação. São décadas e décadas de ativismo, são anos e anos de marcha da maconha aqui no Brasil, que aos poucos a gente vai conseguindo mudar esse cenário, né? Mas tem que ter muita resiliência e, nesse sentido,
o movimento ativista cumpre um papel imprescindível. O fato de estarmos aqui discutindo hoje cannabis e da regulamentação ter avançado, em grande parte se deve ao movimento ativista que resistiu ao longo de um período, inclusive, muito mais tenso do proibicionismo, onde isso era combatido com violência, combatido de uma forma muito diferente. Ainda é combatido com violência, claro, mas assim, era um outro contexto, e o movimento ativista resistindo a isso permite com que a gente esteja discutindo esse tema hoje. Eu sou muito otimista, eu gosto de acreditar que a gente vai vencer, mas que de fato é uma jornada longa. O processo do ativismo vem muito conectado com a resistência, e quando a gente fala resistência é tipo um tempão sem ver resultado visível, externo, algum sobre o que você está fazendo todos os dias. Eu vejo muitas pessoas, é até legal que você tenha trago esse primeiro tema, né, por mais básico que ele seja sobre a pauta, porque eu tenho muitas pessoas que me perguntam quando me trombam, né, hoje em dia, tipo, e aí? Quando você acha que o Brasil vai legalizar? E aí? Você acha que a gente tá muito atrás? E eu sempre falo para essas pessoas, gente, Marcelo D2 em 1995 achava que o Brasil tava perto de legalizar a maconha. O que vocês acham que realmente não legaliza? Tipo, o que impede? O que tá travando? Porque lá nos Estados Unidos legalizou. Algo que tava travando lá destravou. O que tá travando essa... Cara, política, né? Política. Tem gente ganhando dinheiro com essa ilegalidade. Não é só a ilegalidade física, assim, da maconha. Tá ganhando dinheiro vendendo maconha. Mas tem muita gente que... A ideia de ter um inimigo, cara, sabe? Com certeza. Comunismo. Maconha. Gente, cuidado aí, ó. Não sei o que, vai fazer? Eu vou tomar conta dessa porra. Entendeu? Tipo, nós em 2020 somos, obviamente, muito produto dessa pauta. A gente fomentando tudo isso, somos produto de tudo que foi feito, né? Desde muito antes de 1995, por isso, mas ainda precisa ser feito muito mais até que isso esteja mais sólido para que outras pessoas lá do futuro, como eu disse, né? Alô, pessoas do futuro, eu confio em vocês, né? Para que elas possam redigir isso e falar, não, olha, há muito tempo está se falando isso, há muito tempo muitas pessoas estão tentando ir para virar esse voto, para virada de opinião, e olha que no último ano eu vi muitas pessoas conservadoras ao meu redor mudando de ideia sobre cannabis, sobre política de drogas, e obviamente estou na minha bolha, mas de alguma maneira eu acho que isso reflete um pouco do que pode acontecer a longo prazo com a humanidade. Eu queria ver mais na discussão política brasileira, assim, que poucos políticos se posicionam sobre o assunto, né? Parece que é um tema muito pisando ali naquele estado paralelo que se instituiu no Rio de Janeiro, que é as milícias e tudo que eles representam, e a milícia estar no poder, né, hoje no Brasil, e assim, no fim do dia ser sustentada pela guerra às drogas. Nós queremos das Forças Armadas que não apenas o sargento, né, seja levantado aí toda essa rede, com toda certeza existe pela quantidade de drogas na qual ele está no meio dela. Traiu a confiança, sim. Pena que não foi na Indonésia. Eu queria que tivesse sido na Indonésia, ok? Ele ia ter o destino que o Archer teve no passado. Bolsonaro se referiu ao instrutor de voo livre Marco Archer, detido ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína dentro dos tubos de uma asa delta. O brasileiro foi condenado à pena de morte e morreu fuzilado em 2015. E aí também entra um papel fundamental, né, que eu venho inclusive discutindo no Coronga desde sempre, essa ideia de tentar entender como a gente conversa com o povo, com a sociedade. A religião hoje ainda está crescendo. A igreja evangélica, por exemplo, tem crescido no Brasil a níveis estratosféricos. E as pessoas veem em seus líderes espirituais alguém que diz a verdade, alguém que diz como você deve agir em sociedade. Seja pelo motivo que for, pela falta de assistência do Estado, para prover uma vida que a pessoa tenha educação suficiente para não pensar por conta própria, enfim, N coisas que talvez não venha ao caso a gente discutir aqui. Mas entra, é claro, a pauta das drogas. Políticos envolvidos com a milícia são políticos envolvidos também com a bancada evangélica. E que nunca, não importa o quão turbulento foi o governo Bolsonaro, essas pessoas nunca deixaram de apoiar, deixaram de estar ali do lado do cara. Como a gente vai conseguir quebrar essa barreira que cresce cada vez mais no Brasil? Como a gente consegue, de uma forma consciente e efetiva, trazer essa pauta para a boca do povo que sofre, inclusive, né? Eles são os que mais sofrem por conta dessa política de guerra às drogas, mais pobres, os mais necessitados. Eles que perdem familiares ali no dia a dia, volta para casa, a criança leva uma bala perdida do policial, e aí
a polícia fala que é um caso isolado, enfim. Léo, essa é uma questão muito complexa, assim, como a gente fura essa resistência. Eu realmente não tenho uma resposta para isso, porque é algo que a gente vem tentando fazer há décadas aqui no Brasil, como trazer essa pauta para que a sociedade converse de uma forma mais aberta, sem tabu, mas é complexo. Eu acho que tem várias camadas aqui. Primeiro que eu, de fato, me inspiro numa frase, se eu não me engano, é de Martin